o tempo que eu tenho com vocês. Livro de Josué, capítulo 1, dos versos 6 ao 9. Josué 1, dos versos 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não somente, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, minhas irmãs, eu convido vocês a fecharem os seus olhos por um instante. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós o louvamos por esse encontro, por esse momento juntos, por essa nossa forma de cultuarmos a Ti nesse domingo. Deus, nós o louvamos por esse privilégio que o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas gostariam de um momento como esse, mas estão impedidas por uma série de circunstâncias, Pai, e o Senhor nos fez encontrar esse caminho, essa ferramenta. Por isso nós o louvamos nessa oportunidade, que o Teu Espírito ele venha nos conduzir, nos dar direção, sabedoria, nos auxiliar para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para comunicar as nossas vidas nessa manhã. Afinal, Deus, o nosso coração está sedento por ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto é bastante conhecido, uma figura tão importante do Antigo Testamento e de toda a história do povo judeu. Josué, esse grande comandante, esse grande líder, uma pessoa através da qual o Senhor cumpriu promessas da sua parte na vida daquele povo. Mas o texto que nós estamos aqui tratando nessa manhã, ele trata de um momento onde Moisés seria substituído. Moisés havia morrido e a partir disso Josué assumiria a dianteira, a liderança do povo. E para alguns, certamente, àquela época, isso soou como uma missão impossível. Uma missão impossível. Isso me fez até lembrar daquela franquia famosa do cinema, onde, de fato, para quem acompanha, né, um filme que tem esse título e já tem aí vários números, já aconteceram em várias filmagens diferentes, mas situações absolutamente impossíveis, e ali o ator principal ele acaba sempre conseguindo encontrar uma maneira, encontrar uma saída, acaba sempre, ao final, dá tudo certo. Né? E para alguns daquela geração, certamente que olharam para Josué, diante dessa grande empreitada, aquilo se tratava de uma missão impossível. Afinal, percebam a envergadura de Moisés, a importância desse homem na história do povo, o quanto ele marcou não apenas a sua geração, mas gerações posteriores, e ainda hoje nós nos lembramos de Moisés pelos grandes feitos do Senhor através da sua vida. Então, certamente, algumas pessoas que estavam ali envolvidas naquela cena, ao olharem, devem ter enxergado aquilo como uma missão impossível. Como assim substituir Moisés? Pensando nisso, meus irmãos, a gente pode considerar os desafios que a gente enfrenta no nosso tempo. A pandemia tem trazido uma série de desafios. São notícias ruins que se sobrepõem, e eu com frequência tenho citado isso para vocês, porque é a conversa do momento, quando você acha que já ouviu algo ruim o suficiente, vem uma nova notícia, os recordes que o nosso país vai batendo, e recordes negativos, crise sanitária, crise política, crise econômica, e vários desafios que já envolviam a nossa vida, a nossa privacidade, o nosso particular, mas que nessa hora são desafios intensificados, são desafios que nos parecem ainda maiores, e algumas missões que soam para nós como uma missão impossível, dado o contexto que a gente tem vivido. Por isso eu me identifico muito com Josué nessa manhã, quando ele recebe essa notícia, quando ele se vê diante da necessidade
de assumir a liderança do povo. Um grande desafio. E para nós, para a nossa geração, também tem sido algo presente. O fato de não sabermos quais serão os próximos passos, o fato de não sabermos quando acaba, de fato, a tal quarentena, tudo isso tem se configurado como um grande desafio para cada um de nós, pais de famílias, homens, mulheres. Temos enfrentado dias que a nossa geração nunca experimentou. Em resumo, é isso. A nossa geração nunca experimentou algo semelhante, por isso, muitas vezes nós nos encontramos tão assombrados, tão assustados, com tanto medo. Mas olhando para a história de Josué, há aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com você. Primeiro, algo que está presente no versículo de número 2, quando Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Há eventos que marcam as nossas vidas. E com certeza a morte de Moisés marcou a vida de todo o povo, especialmente a vida de Josué, que seria aquele que assumiria o lugar desse grande homem de Deus. E quando nós pensamos em grandes eventos que marcam a nossa vida, certamente é possível aqui a gente considerar que na história do povo de Israel, há um antes e um depois de Moisés. Dada a grandeza do seu ministério e a forma grandiosa que Deus usava a vida desse homem. Há um antes e um depois. E há eventos que marcam a nossa vida da mesma maneira. Eu tenho olhado para essa pandemia e para essa crise tão grande, tão séria, como um evento que há de marcar a nossa vida, certamente. Eu ouvia uma entrevista de um jogador de futebol, desses um pouco mais esclarecidos, inclusive um cristão, e ele dizia: daqui a algum tempo os nossos filhos estarão falando sobre isso nas escolas. Eles estarão estudando sobre isso lá na frente, porque esse evento, essa situação, esse momento, ele marca a história da humanidade, a exemplo de outras grandes epidemias que tiveram aí uma escala global. Então, o que nós temos vivido é um momento difícil, é um momento duro, é um momento bastante negativo e que certamente vai marcar a nossa história, marca a história de toda a humanidade. E pode marcar, eu chamo a sua atenção quanto a isso, pode marcar tanto para o bem quanto para o mal. O que nós temos vivido nesse momento pode marcar a nossa história, pode ser um divisor de águas, tanto para o bem quanto para o mal. É óbvio que nós temos sido incentivados a olhar para o aspecto negativo de tudo que nós temos enfrentado. Todavia, depende muito de como eu encaro essa situação, de como eu encaro esse momento. Essa grande empreitada na vida de Josué trazia exatamente esse dilema: substituir Moisés. Isso pode ser visto de uma ótica otimista ou pessimista. Moisés cumpriu com a sua missão. E agora é o momento de outra pessoa entrar em cena. É o momento adequado para que Deus use um outro alguém. Então é um momento, é um divisor de águas na carreira desse homem, no chamado desse homem. E eu falo de Josué, diante de tudo aquilo que ele já tinha vivenciado, diante de tudo aquilo que ele já havia testemunhado, há nesse momento uma nova etapa, não apenas para o povo, mas também para a sua vida em particular. E tudo dependeria muito de como ele iria encarar aquela missão. Então eu chamo a sua atenção para isso nesse primeiro ponto. Como você está encarando essa missão? É certo que todo o nosso contexto tem sugerido algo muito negativo, mas eu preciso te dizer nessa manhã, que Deus pode estar te direcionando para um novo olhar para a vida, para um novo olhar para a fé, para um novo olhar para o seu relacionamento familiar, para o seu casamento, para o seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais. Afinal, nunca se falou tanto de saudade, por exemplo. As pessoas estão com saudade uma das outras. Eu ouço de pessoas que eu nem imaginava que iriam ouvir isso, que estão com saudade da igreja. Eu repito, eu ouço de pessoas que eu nem imaginava que eu ouviria isso, que estão com saudade da igreja. Então, dependendo da nossa ótica, dependendo da nossa perspectiva, dependendo de como eu encaro toda essa situação tão difícil que nós temos enfrentado, isso pode sim ser usado para o bem ou para o mal.
E aqui faço votos de que na sua vida, esse momento difícil seja usado para o bem. Que de alguma forma o Senhor te desperte. Que de alguma forma o Senhor te levante. Que de alguma forma o Senhor te esclareça. Que de alguma forma o Senhor te dê entendimento, sabedoria, sensibilidade. Que de alguma forma o Senhor te faça reconsiderar algumas questões pontuais, importantes da sua história, da sua caminhada, da sua jornada. Que de alguma forma Ele te alerte para os bons propósitos que Ele tem ao seu respeito. Que esse momento difícil possa te levantar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Um outro ponto interessante, o verso de número 1, e eu falei do 2, mas agora eu retorno ao versículo, vai se referir a Josué como servo de Moisés. Josué, servo de Moisés. A Bíblia nos apresenta Josué como um auxiliar daquele grande homem. Em vários momentos importantes, você vai poder perceber Josué ajudando Moisés, sendo seu braço direito, sendo alguém com quem Moisés podia contar. Então nós percebemos Josué como um auxiliar, como um assistente, como alguém importante ali, apoiando Moisés sempre que havia necessidade. Nós vemos também Josué como um guerreiro experiente. Afinal, algumas vitórias que Deus havia dado para o povo de Israel tinham como Josué o seu comandante. Diante de algumas batalhas, lá estava ele, liderando o povo. Então, Josué se tratava de um guerreiro experiente. Josué ainda era um espião competente. Recordem os irmãos da história dos espias que são enviados para avaliarem a terra que o Senhor havia prometido que daria a eles. E, de repente, Josué e Caleb, eles retornam com uma visão otimista de toda aquela situação. Não mentiram para o povo. Sabiam e deixaram as pessoas conscientes de que haveriam dificuldades, desafios a serem enfrentados, mas ainda assim olhavam com esperança, tinham uma visão positiva daquilo que Deus já havia determinado para a história do povo. Então, Josué, além de ser auxiliar de Moisés, além de ser um guerreiro experiente, foi também um espião competente. E dessas três características, desses três pontos, a gente pode observar que Josué tinha currículo para isso. Currículo para aquela grande empreitada. Currículo para aquela grande missão. Josué era alguém preparado para aquele momento. E toda a situação diz para Josué, quando nós lemos esse capítulo 1 do livro de Josué, que chegou a hora dele. Chegou o momento dele. Para aquilo ele havia sido preparado. Esse é um momento onde se separam os homens dos meninos, eu diria para vocês. Esse momento onde Deus fala com Josué é um momento onde são separados os homens dos meninos. Afinal, Josué havia sido preparado para isso. Eu ouvi de um pastor numa live alguns dias atrás que a igreja, nós, fomos preparados para momentos como esse que nós estamos enfrentando. Momento de dor, momento de luto, momento de uma série de dificuldades, e em nós uma palavra de esperança. E em nós uma visão otimista. E em nós a crença de que Deus há de usar tudo de ruim para coisas boas. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos preparou para esse momento. E eu quero falar com você em particular, que tem enfrentado talvez os maiores desafios da sua vida, que tem enfrentado talvez os maiores desafios da sua história. Perceba que tudo que você ouviu até hoje, perceba que tudo que você aprendeu até esse momento, perceba que todas as experiências que Deus te deu até aqui, elas te prepararam para esse momento. Não desconsidere o seu passado, não desconsidere a sua história, não desconsidere o seu currículo. O Senhor te preparou para enfrentar isso. O Senhor te preparou para lutar nesse momento. O Senhor te preparou para não retroceder nessa hora. O Senhor te preparou para não desistir. Tantas palavras que você já ouviu, tantas experiências que você já teve com Deus até aqui, e você achou que nunca ia usar? Não. Deus estava te dando ferramentas.
Deus estava te dando estratégias. Deus estava te dando caminhos. Deus estava te dando direção. Deus estava entregando para você meios para que em momentos difíceis como esse, você não sucumbisse. Você não abandonasse o barco. Em nome de Jesus Cristo, entenda. O Senhor te preparou para isso. Através da sua caminhada com Ele. O Senhor te preparou para isso. Imagine você, pessoas que não têm essa estrutura. Pessoas que já estão beirando a loucura. Pessoas que já cogitam tirar a própria vida. Afinal, não tem a esperança que você tem. Afinal, não tem recebido a palavra que você tem recebido. E como é bom quando nós nos reunimos num ambiente como esse, enquanto igreja. Porque nesse ambiente, Deus fala com aqueles que estão abatidos, que estão fracos, que estão desanimados, e nos lembra das boas coisas que Ele diz ao nosso respeito. E nos lembra das suas muitas promessas. E nos lembra de tudo de bom que Ele tem feito ao nosso favor. Afinal, meu irmão, afinal, minha irmã, nós ainda estamos de pé. Nós ainda estamos de pé. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. Nós ainda estamos de pé. Ele nos preparou para esse momento. Ele nos deu estrutura para enfrentarmos isso. E nós enfrentaremos. Em nome de Jesus Cristo. Um outro ponto que eu quero abordar com você aqui é exatamente uma expressão que é utilizada em alguns versículos do capítulo de número 1. Deus vai dizer para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Essa mesma expressão se encontra no verso 6, verso 7, verso 9, verso 18. Deus insiste nisso. Por pelo menos 4 vezes, só no capítulo de número 1 de Josué, Deus está dizendo, esforça-te, Josué. Tem bom ânimo, Josué. Outras versões dizem, seja forte, Josué. Seja corajoso, Josué. Meus irmãos, se nós formos olhar para o finalzinho do livro de Deuteronômio, a gente vai perceber Deus usando Moisés com a mesma expressão para falar com Josué. Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 7 e 23. Lá estava o Senhor, através de Moisés, dizendo para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, além das 4 vezes que o Senhor usa essa expressão em Josué capítulo 1, pelo menos em outras 2 vezes, o Senhor se utiliza da mesma expressão, usando a vida de Moisés, em Deuteronômio capítulo de número 31, versos 7 e 23. Deus então insiste nessa ideia. Deus com frequência está dizendo para Josué, seja forte, Josué. Seja corajoso, Josué. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não se entregue. Não desista, Josué. Essa insistência do Senhor me chama muito a atenção, porque, como eu dizia para vocês, Josué era um homem preparado para a missão. Josué tinha sido preparado para aquele momento. Excelente servo, excelente auxiliar, excelente espia, excelente guerreiro, corajoso, alguém valente, alguém de postura, alguém firme, alguém que estava preparado para aquele momento, mas que ainda assim necessitava de incentivo. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque há muita gente que vê a nossa vida de fora e vê em nós, enxerga em nós, pessoas que já estão preparadas para enfrentar toda e qualquer situação, e há quem aponte para você e pode te dizer coisas como, por exemplo, você não acredita no Deus que você serve? Você não crê no poder do Deus que te chamou? E eu preciso te dizer uma coisa nessa manhã. Mesmo tendo fé, mesmo confiando no Senhor, mesmo estando preparado, mesmo tendo uma visão otimista, mesmo tendo esperança, ainda assim, há momentos onde nós precisamos de incentivo. Há momentos onde nós precisamos de incentivo. E o Senhor, conhecedor de toda a vida de Josué, o Senhor sabedor daquilo que ia por fora e por dentro daquele homem,
O Senhor, ciente das muitas qualidades que essa figura possuía, ainda assim o incentiva. O incentiva. Porque mesmo os maiores homens, mesmo as maiores mulheres, mesmo as maiores pessoas, mesmo as figuras de maior destaque que nós conhecemos e que nos servem até de referência, em algum momento precisam de incentivo. E eu quero considerar o seu contexto, considerar a sua vida nessa manhã. Para você que muitas vezes se pega em alguns dilemas. Poxa, mas diante de tudo que o Senhor já falou comigo, diante das promessas que eu tenho, e olha o que eu tenho enfrentado, isso tem me derrubado, eu já não consigo orar, já não consigo ler a palavra, já não consigo parar para ouvir uma palavra, eu estou num momento de fraqueza, como pode, Senhor, eu estar enfrentando isso? E Deus usa essa palavra nessa manhã para te incentivar. Deus usa essa palavra nessa manhã para dizer para você, seja forte, seja corajoso, se esforce, tenha bom ânimo. Eu sei que está difícil, mas você vai superar. Deus está dizendo para você, eu sei que está difícil, mas você vai vencer. Seja forte, seja forte, seja forte, seja forte. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu filho. Tenha bom ânimo, minha filha. Ainda que você chore, ainda que você esteja sofrendo, ainda que esteja doendo, ainda que exista uma ferida aberta que está sangrando nessa hora, ainda que as lágrimas estejam molhando aí o seu rosto, o Senhor está te dizendo, seja forte, seja corajoso. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, que o Senhor possa te dar um novo ânimo nessa oportunidade. Que o Senhor possa te dar um novo vigor nessa manhã. Que o Senhor, de alguma maneira, te levante diante da tempestade que você tem enfrentado. As ondas têm batido forte no seu barco. E o medo tem chegado ao seu coração. Mas o Senhor tem te incentivado nessa manhã, te dizendo, esforça-te, esforça-te, tenha bom ânimo, está difícil, mas continue sendo forte, continue animado, continue de pé. Me chama muita atenção que no verso de número 6, Deus diz para Josué, tu farás a este povo herdar a terra, que eu jurei a seus pais que a daria. Deus trata Josué naquela situação como alguém que ia fazer e ponto final. Tu farás a este povo. Deus estava dizendo para Josué, mesmo diante daquela empreitada difícil, porque é óbvio, nem todo mundo acreditava em Josué. Nem todo mundo cria no sucesso do seu ministério. Certamente alguns apostavam no seu fracasso. E quantas pessoas têm apostado no seu fracasso, meu irmão? Quantas pessoas têm apostado no seu fracasso, minha irmã? Mas o Senhor dizia para Josué, tu farás. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã, tu farás. Ou seja, você vai superar isso. Você vai vencer esse momento. Por pior que esteja essa situação, por mais que você olhe para o horizonte e não veja nenhuma chance, não enxergue nenhuma possibilidade, o Senhor está dizendo, você vai vencer, você vai superar, você vai ultrapassar esse obstáculo, vai dar certo, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer isso nesta manhã. A vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Nós não sabemos em que tempo se dará, mas há uma promessa da parte do Senhor para Josué que nos cabe nessa manhã. Eu estarei contigo, por onde quer que andares. Eu estarei contigo, em cada passo nesse caminho. Eu estarei contigo. Não te abandonarei e nem te deixarei. Ainda que muitos não acreditem em você, ainda que muitos apostem no seu fracasso, ainda que muitos te deem as costas, Deus está dizendo que não nos deixará. Deus está dizendo que não te abandonará. Deus está dizendo que não te esquecerá.
Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra, que esta promessa possa ficar plantada, guardada no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, se levante com a força dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, se anime com a força dessa palavra. Eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estarei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. E que você possa olhar na vida de Josué um bom exemplo para prosseguir, para seguir em frente, para não desanimar, para não parar no meio do caminho, para não jogar tudo para o alto, para não pular para fora do barco. Em nome de Jesus, esforça-te e tem bom ânimo. Glórias sejam dadas aos